pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Ondatec. A gente vai ver mais uma vez problemas que envolvem porcentagem. Só que esse mais uma vez é porque existem vários tipos de problemas, vários tipos de abordagem que podem ser relacionadas à porcentagem. E nesse caso aqui a gente vai trabalhar mais com situações em que, dados os valores, a gente vai tentar descobrir qual é a porcentagem que está envolvida nesses problemas, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então vamos lá. Quando a gente fala de problemas que envolvem aí relação com porcentagem, a gente já vê o cálculo mental, quando a gente vê transformar a fração em uma porcentagem, a porcentagem em uma fração. Então tem uma série de temas relacionados a isso. O que a gente vai focar especificamente aqui é quando eu tenho problemas em que eu preciso descobrir qual é a porcentagem relacionada. Então veja, a gente parte do cálculo mental e se você perceber, tanto o cálculo mental quanto o cálculo em si, você tem um valor e uma porcentagem. Então você calcula a porcentagem daquele valor. Nesse caso que a gente vai trabalhar agora, a gente vai trabalhar de uma outra forma. Observa nesse problema aí que a gente não tem nenhuma porcentagem envolvida no enunciado. A gente tem uma porcentagem como a resposta. Então é uma outra maneira da gente pensar, tá certo? Mas você vai perceber que a gente pode fazer isso utilizando o seguinte artifício: a comparação de valores e a transformação dessa porcentagem numa fração, nessa fração em um número decimal. Então essa passagem dessas representações ajuda a gente a compreender bem o problema. Então ele diz o seguinte, olha, Anderson comprou 150 figurinhas para o seu álbum, porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Então bora lá. Quando a gente já sabe calcular a porcentagem, a gente muitas vezes, já vi muitos estudantes terem uma certa dificuldade quando o problema é inverso, ou seja, agora ele precisa descobrir qual é a porcentagem e não calcular utilizando a porcentagem. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar aqui a seguinte comparação. Vamos lá. Quando a gente vai utilizar o cálculo percentual, o cálculo mental ou o cálculo propriamente dito, a gente simplesmente relaciona a porcentagem com o valor. Aqui a gente vai relacionar o seguinte. Olha o que é que essa fração representa. Eu tenho ali ó, 72 sobre 120. Se você leu bem o problema, está dizendo que das 120 figurinhas compradas, uma parte dela foram figurinhas repetidas. Olha a palavra que eu utilizei. Das 120 figurinhas, uma parte dela, uma porção dela foi repetida. Parte e porção são sinônimos do que a gente utiliza para definir o que é porcentagem na matemática. Então, nesse caso aí, quando eu trabalho com a comparação de partes ou porções de uma determinada quantidade, eu estou de fato trabalhando com a fração que pode ser representada por uma porcentagem. Então, bora lá. O que eu simplesmente vou fazer é 72 dividido por 120. 72 dividido por 120, vou usar o método tradicional aqui, tá certo? Coloco um 0, 0, e agora eu tenho 720 dividido por 120, que dá 0,6. Ou seja, eu transformei aquela comparação, 72 sobre 120, num número decimal 0,6. E para transformar o número na forma decimal em número na sua representação fracionária, é super tranquilo. 0,6 vai se tornar 60%. Então, letra C é a resposta para essa questão, certo? Então, pessoal, perceberam que a gente falar de porcentagem depende muito do contexto que está sendo utilizado. Nesse caso aí, eu utilizei os valores para a gente falar da comparação desses valores para a gente chegar em um percentual. Tranquilo? Então, veja, mais uma vez vale aquela coisa, praticar o máximo possível, porque a gente viu esse exemplo, mas aí você precisa praticar uma série de outros exemplos para que você consiga perceber as semelhanças e as diferenças do que eu expliquei até aqui. E para isso, tem esse QR Code que está aí na tela, aponta a câmera do teu celular, que tem uma série de atividades relacionadas à porcentagem, especificamente aí
descobrir a porcentagem de um problema com as informações que foram dadas, ok? Espero que tenham gostado, um tchau, tchau e até mais.